A gente fala da ansiedade, né? Porque aquele desespero, aquela ansiedade para ver a cara do bebê, o dia que vai chegar, muita gente fica com medo. Existe algum tipo de medicação que é feita para acalmar algum ansiolítico ou qualquer coisa que a paciente ingerir, seja por cápsula ou qualquer coisa, pode fazer mal para o bebê, então não existe, vai ter que controlar a ansiedade ali. Isso, tudo. É claro que existem patologias psiquiátricas que exigem um controle, né? Então, existem pacientes que tudo na medicina a gente põe numa balança. Apesar do risco de chegar ao bebê, mesmo que em doses baixas, o risco materno de ficar sem aquela medicação psiquiátrica é maior. Ou seja, a paciente tem uma síndrome do pânico, ela está tendo uma Exatamente. crise antes de ter o bebezinho ali, então aí você vai ter que medicar ela. Pelo psiquiatra, ou ela já é acompanhada pelo psiquiatra, não teve como retirar essa medicação, ela vai manter a medicação adequada para aquele momento, às vezes muda, né, a medicação que ela já estava acostumada, mas ele vai manter o controle dessa paciente de alguma maneira, mesmo que exista o risco mínimo de que essa medicação chegue até o bebê, tá? Agora, a paciente está tendo uma crise de pânico lá, chegou para mim absolutamente descontrolada, psiquiatricamente falando, não consigo anestesiá-la. Existem algumas opções, uma delas é fazer um anestésico com mínima absorção na placenta, existem alguns que a gente poderia fazer, a gente poderia optar e cedo essa paciente sem que haja prejuízo ou caso haja o menor prejuízo possível para esse bebê, ou eu faço uma anestesia geral, que com os anestésicos que a gente também vai escolher pensando que não quero que passe pela placenta, então são anestésicos muito rápidos, que são metabolizados muito rapidamente, mas aí o problema é ela perder esse momento, né? Então, existe a possibilidade? Existem drogas que são consideradas seguras? Existem. Mas não é interessante, né? Nem para a mãe, nem para a família e nem para aquele momento que é tão especial para a mãe. Então, para a gente entender, quando a gente fala em sedação, não é a anestesia. A anestesia é a RAC e a sedação é colocar a paciente para dormir, meio por cima, a ideia seria mais ou menos essa, para ela aliviar aquela crise de pânico. Não é o ideal, mas existem medicações que interferem menos, passam menos pela placenta e diminuem o risco da criança, do bebezinho, ter algum problema com aquela medicação. Existem essas medicações e que, caso sejam extremamente necessárias, a gente tem ali, tá? A gente lança a mão dessas medicações, mas não é a nossa rotina. Então, assim, hoje em dia existem grupos de preparação para gestante, para que elas consigam ter a consciência desse momento, da importância desse momento. Então, muitas delas já têm chegado para a gente até com um plano de parto, o que elas acham interessante, por mais que seja cesárea, tá? Não ser um parto normal não influencia em nada em ter ou não um plano de parto. Eu acho que a questão é saber o que vai acontecer, saber cada etapa para não entrar em desespero, porque você sabe que aquilo é natural, que aquela dor ali naquele momento faz parte, ou o que vai acontecer. E acho que essa conversa no centro cirúrgico também é muito importante, né? Maravilha. Doutora, eu tô sentindo isso aqui, é normal? Você vai se acalmando. Então, né? assim, o que eu tento, claro que para gestantes extremamente ansiosas, às vezes elas mesmas falam, doutora, não me fala nada, tá acontecendo, não quero saber. Aí eu não falo, mas na maioria das vezes eu falo, olha, agora o que eu vou fazer, eu vou sentar, vou passar um álcool bem gelado nas suas costas, não assusta. Depois é uma picadinha, dói muito menos do que a picada da veia. Depois vai sentir esquentar as pernas. Então eu vou explicando passo a passo para que ela não assuste. Caso ela sinta qualquer coisa que fuja daquilo, imediatamente ela me fala. Então ela fala, doutora, pressão na cabeça, tô sentindo pressão na cabeça, né? É normal, porque eu tô usando um remedinho outro agora para ajudar a contrair o útero. Então eu vou explicando para ela tudo que eu for fazendo para que ela assuste o mínimo possível e consiga curtir o máximo possível daquele momento. É esse o nosso objetivo como anestesista. A gente vai estar ali, vou estar a mãozinha dada com ela, vamos estar juntinho, ela, o marido dela ao lado, tá? Então, sempre ela vai ter ou marido, ou mãe, ou quem ela escolher. Sempre ela vai ter alguém ali especial do lado dela, a gente ajuda, a gente tira foto, a gente escuta o chorinho juntos. É um momento maravilhoso, né? E fica pra sempre. Então a pessoa precisa curtir. Precisa curtir. Nada de medo de anestesia nessa hora. Não. Tá tudo sob controle. Eu prometo que nós vamos estar ali pra tudo.
tá? Não tem como prometer que exatamente como vai ser, mas que seja como for, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Vai ser.